E vamos para o nosso terceiro vídeo e último da tentativa de chegar à resposta de onde veio a nossa personalidade. Se ela vem mais da nossa genética, ou seja, herdada dos nossos pais, ou então se ela vem mais da nossa criação, da família que a gente teve, dos irmãos, dos amigos e etc. Para gravar esses 3 vídeos eu fui seguindo passos de aprendizado. Então no primeiro vídeo eu falei sobre um documentário, falei bem abertamente, bem basicamente como é que funcionam esses estudos de gêmeos e de genética, de personalidade também. Aí no segundo eu já entrei um pouco mais na parte de método científico e de estudos científicos de irmãos gêmeos, para determinar o quanto que da nossa personalidade vem dos nossos pais e o quanto que não vem. Inclusive, se você estiver vendo isso no YouTube, aqui na descrição do vídeo eu vou botar os links para esses 2 primeiros vídeos. E no de hoje eu vou abordar mais essa parte de personalidade em si, porque no vídeo, o segundo vídeo em que eu falei sobre os irmãos gêmeos, eu fui muito pelo traço da inteligência, pelos testes de QI, porque é muito mais fácil fazer estudo em cima disso, porque eles são padronizados. Mas no vídeo de hoje eu realmente começo a entrar nessa parte de teste de personalidade em si, e também eu entro em um novo método, literalmente novo, porque ele é mais tecnológico, ele é mais recente, ele é mais complexo, em que a gente consegue trazer um pouco melhor essa parte de diferenciação entre o que vem da nossa genética e o que vem do nosso ambiente. Começando pela parte de personalidade, porque eu poderia fazer aqui uma série de vídeos só abordando o que diabos é a nossa personalidade. Não é uma coisa fácil de ser respondida. Acredite, uma das partes mais difíceis de fazer estudo sobre esse assunto é definir e testar o que é personalidade. Se você botar no Google, que nem eu fiz agora, o significado de personalidade, você vai achar dizendo que é a qualidade ou condição de ser uma pessoa, e um outro significado que dão é o conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. Agora, como que você faz para conseguir medir isso em uma pessoa? Como é que você faz para fazer um estudo com 10 mil pessoas e conseguir determinar a personalidade delas? O que a gente faz muito na mídia, na internet, em diversos lugares, é fazer testes de personalidade. Na ciência do comportamento, que estuda essa teoria dos traços de personalidade, tem uma questão em que, quando o teste de personalidade te dá um perfil específico, você responde uma série de perguntas, aí no final ele te dá um resultado. Você é tal perfil. Esses testes normalmente eles não têm uma validação longitudinal, o que quer dizer que quando você aplica ele hoje, você recebe um resultado. Se você fizer de novo amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, ele muito provavelmente vai estar diferente, vai sair outro resultado. Quer dizer que ele não consegue captar direito quem nós somos, ele capta uma fração naquele momento do tempo. Isso é um grande empecilho para conseguir fazer pesquisa usando personalidade, porque se a personalidade da pessoa muda de acordo com o momento que você aplica o teste, não adianta você fazer estudo em cima daquilo, certo? Você pode estar pensando agora, nossa, não, mas eu faço vários testes e eles realmente combinam comigo, eles dizem quem eu sou, eu fiz um teste no site tal, eu fiz um teste com sei lá o quê, e esses testes que dizem minha personalidade realmente dizem perfeitamente. Você pode estar pensando nisso agora. Eu não tenho muito tempo para abordar isso, mas eu vou explicar rápido e vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube o link para esse experimento, que é o seguinte: tem um experimento bastante conhecido em que imagine que colocam você numa sala, entra um cientista, ele te dá um teste de personalidade para você fazer, você responde uma série de perguntas, ele pega o papel, volta para alguma outra sala lá e alguns minutos depois ele vem com o resultado do seu teste. Assim como quase todo teste de personalidade, vem lá um papel com um bando de coisas escritas sobre você, como é que você age, como é que você é, sei lá, inteligência, liderança e blá blá blá. E você lê e, nossa, verdade, combina comigo, olha que legal. A questão é, eles fizeram isso com várias pessoas e esses testes eram todos iguais e todos os resultados eram a mesma coisa. Então eles nem viam que a pessoa respondia, eles entravam na sala e davam alguns minutinhos e voltava para ela com o mesmo resultado sempre. Dizia sempre que a pessoa era o perfil A. Não tinha perfil B, perfil C, não, era só um perfil. E eles perguntavam, depois a pessoa lia sobre aquilo, se combinava com ela. E adivinha? Sempre combinava. Esse estudo nos mostra o que muitas pessoas já sabem, que nós temos uma propensão a nos identificar com perfis genéricos. Nós temos isso. Porque, claro, se o perfil falar uma coisa muito específica, ele vai estar dando muita margem para as pessoas não se identificarem. Nesse experimento, eles foram muito sagazes em replicar a forma que os perfis são abordados, então são alguns conceitos um pouco genéricos, falando geralmente de qualidades positivas, e aí todo mundo que participou se identificou. Então a gente tem essa tendência a nos identificar com coisas que nós ouvimos e quando dizem que tem a ver com o nosso perfil. Eu sei que você deve estar agora falando ou pensando
que não é bem assim, que você quando vê o perfil combina com você e tal, mas é isso. Quando você estuda cientificamente, ou seja, dando uma amostra grande de pessoas, a gente acaba vendo que no geral a gente acha que combina demais com esses estudos, mais do que realmente acontece. E para que eu falei sobre tudo isso em relação a perfil? Porque o meu compromisso é conseguir trazer alguma referência que aborde melhor esse assunto de perfil, de personalidade e também que faça alguma relação com a nossa genética e o nosso ambiente para ver de onde que vem a nossa personalidade. E o estudo que eu estou botando na referência, que eu estou utilizando, ele usa um método bem interessante para avaliar a personalidade, que em pesquisa científica é o que mais tem sido usado, justamente por ter visto que esses experimentos de traço, em que um teste que te dá um resultado único acaba não sendo muito verdadeiro. Esse teste de personalidade ele é conhecido como Big Five, ou então os grandes 5, que são, ele mede 5 pilares, 5 competências na personalidade. Se tu pesquisar no teu Google, você vai achar uma série de versões dele, e o interessante é que ele não te dá, tipo, você é personalidade A, quer dizer que você é assim, assim, assado. Não, ele te dá uma série de respostas com base nesses 5 pilares, ele vai te dando níveis de que você tem competência em cada um deles. Aí esse tipo de teste que não te dá um perfil único, na verdade te dá um compilado de competências e o quanto que você tem de nível em cada um deles, acaba sendo um pouco mais sustentável ao longo do tempo. O que quer dizer que se você testar ele hoje, testar amanhã, testar daqui a uma semana, um mês, um ano, ele provavelmente vai estar muito parecido. Isso é bom porque dá um pouco mais de estrutura para você fazer qualquer tipo de ensaio experimental, qualquer tipo de análise em cima de outro elemento que a gente está usando aqui, que é a nossa genética, o nosso ambiente, com base em personalidade. Então, muitos experimentos usam esse Big Five, ele é muito conhecido no mundo científico, na academia, e é bem interessante mesmo. Então, eu peguei um artigo que usa ele e traz também esse novo método para avaliar o quanto que da nossa personalidade vem da nossa genética ou então vem do ambiente. Aí agora rapidinho, quais são os 5 componentes, as 5 competências que esse teste de personalidade ele mede? O primeiro deles é o que chamam de abertura, que captura a imaginação e a nossa curiosidade intelectual, que é também a nossa abertura por coisas novas, por coisas inovadoras, por variedade. O segundo elemento é a conscienciosidade, nome horroroso, é tradução livre, na verdade. E o que diz respeito? Diz respeito à nossa disciplina, à nossa organização mental, ao nosso foco. O terceiro é a extroversão, que o nome é bastante didático, diz a nossa capacidade de falar, expressar, a nossa sociabilidade, assertividade. O quarto é o chamado neuroticismo, que vai ter muito a ver com a nossa ansiosidade. E o último é a nossa agradabilidade, que vai ter muito a ver com a gente ser útil, com sermos solidários. Boa, dado que eu expliquei agora como foi medido a nossa personalidade, foi com base nesse teste que dá esses resultados, então qual que é esse método que eu vou trazer hoje para diferenciar o que vem da nossa genética e o que vem do nosso ambiente? No vídeo passado eu trouxe estudos científicos analisando irmãos gêmeos idênticos e irmãos gêmeos não idênticos para fazer essa diferenciação, e no de hoje eu trago um artigo que também existem vários como ele, mas eu escolhi o que eu achei mais interessante, em que eles trazem estudos de associação genética, então eles realmente vão no genoma analisar. Agora ficou louco o bagulho, né? Como é que funcionam esses estudos de associação genética? Eles pegam vários indivíduos com um traço que eles queiram pesquisar, que seja específico, e eles realmente fazem aquele circuito genético de letras, de cada um deles, que eles chamam de cadeia de variantes. E aí eles fazem a mesma coisa com outro grupo de indivíduos que não tem esse traço específico, monta o genoma de todo mundo, e aí eles comparam numa grande cadeia de dados. Para ficar mais fácil, eu trouxe aqui um exemplo. Digamos que a gente vai analisar 1000 pessoas e que todas essas 1000 pessoas têm uma certa irritação na pele. Esse é o aspecto que eu quero analisar, essa irritação na pele que é igual nessas 1000 pessoas. Então eu tenho lá toda a cadeia de genomas dessas 1000 pessoas e aí eu começo a fazer estudos estatísticos para ver qual tipo de padrão que todas elas têm. Depois eu comparo esses padrões com genomas de outras 1000 pessoas que não têm essa irritação na pele e eu vejo qual que é a diferença. E o que as que têm irritação na pele têm de modificação em comparação às que não têm. Se eu não achar diferença nenhuma, por exemplo, eu posso supor que essa irritação não tem nada a ver com a nossa genética, ela é 100% do ambiente. Então, todas aquelas 1000 pessoas que têm irritação na pele, elas fizeram algo para ter aquilo.
Talvez todas elas tenham entrado em contato com algum produto de pele que sempre dá essa irritação, não importa quem tome ele. Agora, se eu ver que tem diferenças, aí eu posso começar a fazer suposições de que, olha, tem alguma coisa a ver com esse gene que as pessoas aqui que têm irritação possuem, que vem do pai, que vem da mãe, que vem de sei lá o quê, e isso traz uma propensão a ela desenvolver essa irritação na pele. Sacou? São estudos bem interessantes, são bem avançados, são difíceis, mas é bem, assim, são bem mais formais do que os estudos de gêmeos. Você consegue realmente ir na cadeia de genoma da pessoa para conseguir inferir com bastante mais robustez se aquilo vem da genética dela. Mas, meu Deus, deve dar um trabalho absurdo coletar tanto dado de cadeia de genoma, de bando de gente. Realmente, deve dar esse trabalho absurdo. No artigo que eu estou trazendo, os cientistas usaram uma instituição que já faz isso. Eles pegaram tudo de um instituto de desenvolvimento lá do Reino Unido, em que eles coletam dados de bebês e vão acompanhando essas pessoas ao longo da vida desde os anos 50. Então eles tinham muito dado de genoma dessas pessoas. Tanto que a análise deles não foi com 50 pessoas, não. Eles conseguiram analisar dados de mais de 5.000 pessoas. E é por isso que eu escolhi esse estudo, ele realmente parece muito robusto nesse sentido. Então eles pegaram dados de cadeia de genoma de 5.000 pessoas, que estava lá pronto para eles, fizeram um comparativo com os testes do Big Five, que eu já mencionei aqui no vídeo, que é o teste de personalidade, que divide em 5 componentes, e analisaram estatisticamente para ver o quanto que da personalidade das pessoas era explicado pela cadeia de genoma. Mas a parte negativa desse estudo é que eles não conseguem trazer as qualidades físicas ou então comportamentais que influenciaram nisso. Eles conseguem analisar a cadeia de genoma como se fosse uma questão numérica mesmo, mas eles não falam que isso tem a ver com uma coceira na pele, ou então isso tem a ver com a parte do cérebro que faz tal coisa. Não, é simplesmente a cadeia de genoma mesmo. Então ele não consegue falar que tal parte do corpo da pessoa faz a contribuição ou não contribuição. O que a gente consegue dizer é que de acordo com a cadeia de genomas que essas pessoas têm, a gente consegue inferir o quanto que vem dessa diferença entre as cadeias de genomas e o quanto que não vem delas. Eu espero que não tenha ficado muito confuso tudo isso que eu falei, mas a questão é, daqueles 5 componentes de personalidade do Big Five, 2 foram significativamente explicados por cadeia de genoma. Quer dizer que 2 deles têm peso na nossa genética. Ou melhor, que a nossa genética tem peso em 2 deles. Um é a nossa abertura para novas experiências. Ela foi a mais drasticamente relacionada à cadeia de genoma das pessoas. Então tem um peso forte no quanto que a gente está aberto a coisas novas, a experiências, a querer coisas diferentes. E acaba tendo um peso na nossa genética, ou seja, no que vem do código genético dos nossos pais. E o segundo foi o neuroticismo, que é aquela parte de ansiedade, de estresse, também acaba tendo algum peso isso vindo da nossa genética. O que faz sentido, porque tem alguns estudos sobre cortisol que realmente trazem uma questão genética forte. É como se a propensão a liberar cortisol, que é um hormônio que libera estresse na gente, tem a ver com o quanto que é liberado dos nossos pais. Bem, então abertura a novas experiências e neuroticismo tiveram significativamente explicações com base no nosso genoma, nossa genética. Isso quer dizer que dos 5 traços que fazem sentido a gente definir como personalidade, 2 deles têm uma significância alta de impacto vindo da nossa genética, vindo não do ambiente, não da criação que a gente teve, não dos amigos, das nossas escolhas, mas sim de uma questão que vem antes da gente nascer. Enquanto estudos de gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos acabam trazendo uma referência aí de 40% a 60% vindo da nossa genética, aqui no estudo de genoma a gente vê que vai ser algo em torno de 20%. Qual dos dois é o certo? Qual dos dois dá a resposta definitiva? Isso é uma coisa legal de ciência, que a gente não tem resposta definitiva. A gente vai acumulando vários tipos de respostas para conseguir ir chegando cada vez mais próximo da verdade. A gente meio que nunca alcança ela. Espero que tenha gostado. Os links estão aqui na descrição do vídeo do YouTube. Espero que tenha te trazido algum tipo de insight legal sobre como funciona a sua personalidade e o quanto que dela vem da nossa genética ou do nosso ambiente. São estudos que ainda não trazem uma resposta suprema, mas é legal ter essa base aí porque eles são bem robustos, né? Então você consegue falar com um pouco mais de confiança do assunto. Ao menos eu gosto. Então é isso, sem mais delongas. Um grande abraço. Tchau.